Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Antes de qualquer oração, existe um momento silencioso que poucos percebem. É aquele instante em que o coração entende que chegou ao limite. Não sobra argumento, não resta força. As palavras se resumem a algo simples e verdadeiro. Deus, se o Senhor não agir, nada muda. Esse tipo de oração não nasce do conforto. Ela surge quando todas as portas parecem fechadas ao mesmo tempo. Existem orações que você não planeja fazer. Elas emergem quando o controle escapa das mãos, quando o caminho some diante dos olhos e a alma percebe que não consegue sustentar tudo sozinha. Esses momentos assustam, mas também revelam algo essencial. Quando você chega ao fim de si mesmo, finalmente existe espaço para Deus ocupar tudo. Em algumas estações, o Senhor permite cenários que incomodam justamente porque ama. Situações desconfortáveis não aparecem para destruir, mas para reposicionar. Há períodos em que a vida desacelera a força, não por castigo, mas por cuidado. O ritmo diminui, a reflexão aumenta, a dependência volta a ser necessária. Crescer espiritualmente exige aprender uma verdade que ninguém gosta de encarar. Deus pode usar a adversidade para moldar o coração. Aquilo que você rejeita pode ser o instrumento que desperta a fé adormecida. Certas experiências expõem o que estava escondido por dentro. Revelam em que você vinha confiando e empurram o coração de volta para a oração. A Escritura mostra isso de forma clara na história de Jonas. Ele sabia exatamente o que Deus havia pedido. Não existia dúvida, existia resistência. A decisão de fugir não veio da confusão, mas da desobediência. Mesmo assim, o amor de Deus não foi interrompido. Essa é uma das verdades mais difíceis e mais consoladoras ao mesmo tempo. Mesmo quando alguém escolhe correr para longe, o Senhor continua presente. Não para esmagar, mas para corrigir e restaurar. A palavra afirma em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. A correção não é rejeição, é prova de pertencimento. O livro de Provérbios reforça esse princípio. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, está escrito: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se irrite com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amor verdadeiro não abandona. Amor verdadeiro ajusta o caminho. Correção nunca é confortável. Quando Jonas decidiu fugir, encontrou uma tempestade. Depois, encontrou escuridão. O texto de Jonas, capítulo 1, versículos 15 a 17, relata que o mar se acalmou após ele ser lançado às águas e que o Senhor designou um grande peixe para engoli-lo. Essa palavra é chave. O Senhor designou. Nada foi improvisado. Deus não foi pego de surpresa pela desobediência de Jonas. Ele já tinha um plano de preservação. Poderia ter permitido o fim ali mesmo, mas escolheu salvar, confrontar e restaurar. Essa verdade muda a forma como você enxerga suas próprias estações difíceis. Nem tudo o que parece punição é destruição. Alguns atrasos são misericórdia. Certas portas fechadas são livramento. Alguns caminhos interrompidos são resgates silenciosos. O Senhor é capaz de impedir você mesmo quando está indo na direção errada, sem deixar que sua história termine fora do propósito. Imagine a realidade de Jonas naquele momento, embora a imaginação quase não dê conta. Escuridão total. Silêncio interrompido apenas pelo movimento das águas. A sensação de estar isolado, enterrado vivo, sem controle algum sobre o próprio destino. Nenhuma saída visível. Nenhuma força restante.
Aquilo parecia o fim da linha. Lugares assim costumam carregar um peso emocional difícil de explicar. A mente tenta entender, mas não consegue. O coração se pergunta onde tudo deu errado. A alma sente o aperto de estar cercada por pressão de todos os lados. Ainda assim, aquele ambiente extremo não foi o fim da história de Jonas. Tornou-se o início de algo novo. O texto bíblico deixa claro que o peixe não foi um instrumento de destruição, mas de preservação. O Senhor designou aquele lugar não para eliminar Jonas, mas para mantê-lo vivo tempo suficiente para que a rendição acontecesse. Às vezes, Deus permite que você seja parado abruptamente, porque seguir em frente daquele jeito destruiria tudo. Muita gente chama de castigo o que na verdade é ajuste de rota. A disciplina de Deus não tem prazer em ferir, ela tem compromisso em salvar. O que parece abandono pode ser contenção. O que soa como silêncio pode ser Deus impedindo você de seguir alimentando um erro que custaria caro. Algumas dores não chegam para destruir a fé. Chegam para arrancar a ilusão de controle e devolver o coração ao lugar certo. Existem situações em que Deus permite que você perca o controle para que finalmente reconheça quem sempre esteve no controle. A sensação de estar engolido pela vida não surge por acaso. Pressões acumuladas, decisões erradas, escolhas adiadas, tudo converge até que o coração seja forçado a parar. Jonas não podia negociar sua saída. Não havia estratégia. Não existia plano alternativo. Dentro daquele lugar, argumentos não tinham valor. O orgulho não ajudava. A autossuficiência perdeu o sentido. Tudo o que restava era clamar. E é justamente aí que a verdadeira oração nasce. O livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1, registra algo poderoso. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, desde o ventre do peixe. A oração não aconteceu quando a situação melhorou. Ela surgiu quando não havia melhora alguma à vista. Isso revela uma verdade profunda sobre a fé madura. A oração mais sincera quase nunca nasce do conforto. Ela brota quando a alma entende que não pode se salvar. O lugar escuro se transforma em altar quando o coração decide parar de resistir. Ali, sem plateia e sem máscaras, Jonas falou com Deus de forma honesta. Muitos tentam fugir de ambientes que Deus usa para tratar o interior. Preferem resolver rápido, sair logo, pular etapas. Porém, alguns processos não podem ser acelerados sem prejuízo espiritual. Certas transformações exigem silêncio, espera e confronto interno. Talvez você não esteja dentro de um peixe, mas conhece bem a sensação de estar cercado. Ansiedade que aperta, culpa que pesa, medo que paralisa, problemas que parecem não ter saída. Assim como Jonas, você pode descobrir que esse lugar não é o seu fim, mas o espaço onde a oração verdadeira começa. A mudança não começou quando Jonas saiu do peixe. Ela começou quando ele parou de lutar por dentro. O corpo ainda estava preso, o cenário ainda era escuro, mas algo havia se quebrado no coração. O orgulho cedeu, a resistência perdeu força. A alma, finalmente cansada, encontrou palavras sinceras. O texto de Jonas, capítulo 2, versículos 2 e 3, revela esse momento com clareza. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Não foi uma oração bonita, foi uma oração verdadeira. Não nasceu da tranquilidade, mas da aflição. Existe um tipo de clamor que só surge quando não há mais aparência a sustentar. Nesse lugar, a fé não precisa impressionar ninguém. Ela apenas sobrevive. Jonas descreve a sensação de estar afundando, de sentir as águas o cercando, de perceber a vida escorrendo pelos dedos. Tudo parecia perdido, mas algo essencial ainda permanecia. A lembrança do Senhor. O versículo 7 do mesmo capítulo traz uma virada silenciosa. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Esse detalhe muda tudo. A situação não havia mudado. O ambiente continuava o mesmo. A transformação aconteceu na memória espiritual. Lembrar-se de Deus trouxe alinhamento ao coração. Dor tem um efeito que ninguém pede.
mas quase todo mundo sente. Ela limpa o ruído. Distrações perdem o brilho. O excesso cai. O coração encostado na parede fica sem espaço para fingir. O que estava desorganizado aparece sem maquiagem. A dependência de Deus, antes adiada, volta a ser necessidade imediata. Jonas não tentou negociar termos. Não prometeu nada para escapar. Ele reconheceu quem Deus era e quem ele mesmo havia se tornado. Esse tipo de oração não exige eloquência, exige honestidade. O céu responde quando a verdade sobe. Muitos querem sair do lugar difícil sem permitir que ele cumpra seu propósito. Pedem alívio imediato, mas resistem à transformação interna. No entanto, libertação sem arrependimento apenas repete ciclos. Deus não estava interessado apenas em tirar Jonas do peixe. Queria tirar o peixe de dentro de Jonas. Esse entendimento muda a postura de quem ora. A ansiedade diminui. A pressa perde espaço. O coração aprende a confiar mesmo antes de enxergar saída. A fé amadurece quando entende que Deus não age apenas para aliviar o momento, mas para redirecionar o caminho. Talvez você esteja vivendo um ponto parecido. Pressão constante. Sensação de estar cercado. Um peso que não explica. Assim como Jonas, o lugar que parece fundo demais pode ser o exato ponto onde a oração deixa de ser hábito e se torna rendição verdadeira. Depois que Jonas reconhece de onde vem a salvação, algo muda na forma como a história respira. O cenário ainda é apertado, mas o coração não está mais em guerra. A rendição trouxe lucidez. A confissão trouxe alinhamento. Nem sempre Deus muda o ambiente de imediato. Às vezes, Ele muda primeiro quem está dentro dele. Quando tudo aperta, as muletas aparecem. Aquilo que parecia suficiente em dias tranquilos começa a falhar sob peso real. O apoio que não aguenta pressão cede. A confiança mal colocada se revela frágil. Nesse cenário, só permanece o que tem raiz profunda. E raiz profunda não se constrói em facilidade, mas em dependência contínua de Deus. Muitos só descobrem em quem realmente confiam quando tudo o mais falha. Recursos acabam, pessoas se afastam, planos desmoronam. Nesse ponto, o coração entende se vinha apoiado em Deus ou apenas usando Deus como último recurso. A diferença aparece no modo como a alma reage. Jonas aprendeu isso no lugar mais improvável. Não foi no convés do navio, nem em terra firme. A lição veio no escuro. Ali, sem controle, ficou claro que nenhuma fuga oferece descanso. Nenhuma distância garante paz. Só a presença de Deus sustenta quando não existe mais onde se apoiar. A Bíblia mostra que Deus não desperdiça processos. Cada etapa tem propósito, cada interrupção carrega ensino. Mesmo quando o caminho parece torto, a mão do Senhor continua conduzindo. Ele não abandona a obra no meio. Ajusta, corrige, redireciona. Essa verdade precisa alcançar o coração de quem ora. Situações difíceis não definem o fim da história. Elas revelam em que direção a história está sendo escrita. Quando Deus permite pressão, Ele não perde o controle. Pelo contrário, Ele assume o controle que antes estava sendo disputado. Muitos tentam interpretar o sofrimento como sinal de rejeição. A palavra aponta o oposto. O cuidado de Deus também se manifesta quando Ele impede avanços que levariam ao dano. Alguns bloqueios são respostas. Algumas quedas são livramentos invisíveis. É nesse ponto que a fé amadurece. Ela deixa de exigir explicações imediatas. Aprende a confiar no caráter de Deus, mesmo sem compreender o método. O coração passa a descansar não no que vê, mas em quem conduz. A conversa com Deus também muda nesse estágio. O tom deixa de ser exigência. A pressa perde voz. O coração aprende a se apresentar sem argumentos, apenas com entrega. Orar já não é tentar convencer o céu, mas se alinhar a ele. A espera, antes incômoda, passa a carregar propósito. Talvez você esteja atravessando um período assim, pressionado, questionando o rumo, sem clareza sobre o próximo passo. Assim como Jonas, esse lugar pode não ser o fim, mas o ponto onde Deus redefine o que realmente te sustenta. Interrupções nem sempre significam atraso. Em muitos casos, representam proteção. Deus não age apenas abrindo caminhos.
Às vezes, ele fecha rotas para impedir danos maiores. O coração humano costuma enxergar portas fechadas como rejeição, mas a Escritura revela outra leitura. Livramento silencioso. Jonas queria continuar em movimento, mesmo indo na direção errada. A tempestade interrompeu o avanço. O peixe interrompeu a queda. Nada disso foi acaso. Cada parada carregava um propósito claro: preservar a vida até que o coração estivesse pronto para voltar ao centro da vontade de Deus. Há momentos em que o Senhor permite que você seja parado para que não continue alimentando uma escolha que destruiria mais à frente. A pressa cega. A insistência endurece. A interrupção, quando vem de Deus, chama à lucidez. Ela força o olhar para dentro e recoloca o coração diante da verdade. Muitas pessoas pedem portas abertas sem considerar o custo do que está do outro lado. Deus, porém, vê o fim desde o começo. O que hoje parece frustração pode estar impedindo um sofrimento muito maior amanhã. Nem toda negativa é perda. Algumas são cuidado profundo. Essa compreensão muda a postura de quem ora. A pergunta deixa de ser: por que isso está acontecendo? E passa a ser: o que o Senhor está me protegendo de viver? O foco sai do desconforto imediato e se move para o caráter de Deus, que permanece fiel mesmo quando o caminho é estreito. A Bíblia mostra que Deus é especialista em redirecionar sem destruir. Ele corrige sem esmagar. Ajusta sem abandonar. Jonas não foi descartado por errar. Foi tratado, restaurado, reenviado. Isso revela que falhas não anulam chamados quando existe arrependimento genuíno. Se essa mensagem está encontrando espaço no seu coração, caminhe conosco. Há pessoas aqui aprendendo a discernir a voz de Deus em meio à pressão. Permanecer nesse ambiente ajuda a fortalecer essa sensibilidade. Inscreva-se para continuar recebendo essas palavras e crescer junto com quem escolhe ouvir antes de agir. Voltar à rota certa nem sempre é imediato. Primeiro vem o alinhamento interno, depois a liberação externa. Deus trabalha de dentro para fora. O ajuste no coração precede a mudança no cenário. Quem entende isso, não se desespera no meio do processo. Interrupções também revelam prioridades. Aquilo que você mais teme perder costuma indicar onde estava sua confiança. Quando Deus toca nesse ponto, não é para expor por crueldade, mas para curar por amor. Talvez você esteja vivendo uma pausa que não pediu. Planos suspensos, ritmo quebrado, expectativas frustradas. Assim como Jonas, esse intervalo pode não ser um erro no caminho, mas a mão de Deus impedindo que você continue andando na direção errada. Quando a resistência cessa, algo começa a se organizar por dentro. A tempestade pode continuar do lado de fora, mas o coração deixa de brigar com a realidade. Jonas não saiu imediatamente do lugar difícil. Mesmo assim, já não estava perdido. A rendição produziu direção antes da libertação. Existe uma diferença entre estar preso e estar desalinhado. Prisões externas podem permanecer por um tempo. O desalinhamento interno precisa ser tratado imediatamente. Deus começa pelo coração porque é dali que todas as decisões nascem. Ajustar o interior muda a leitura do exterior. Muitos querem paz sem confronto. Desejam alívio sem transformação. O caminho bíblico segue outra lógica. Primeiro vem a verdade, depois a cura. Jonas precisou encarar quem havia se tornado antes de retomar o chamado. A fuga terminou quando a honestidade começou. A palavra registra que Deus ouviu a oração feita no lugar mais improvável. O ventre do peixe não impediu o céu de responder. Isso revela uma verdade que sustenta a fé em dias difíceis. Nenhum ambiente é profundo demais para silenciar uma oração sincera. A partir desse ponto, a história não gira mais em torno do peixe, mas da mudança interior. O foco sai da circunstância e se desloca para a resposta do coração. O que Deus procura não é eloquência, mas alinhamento. Não é performance, mas entrega. Talvez você esteja atravessando algo parecido. Pressões constantes, sensação de estar limitado, pensamentos cansados. Ainda assim, o céu continua acessível. Deus não mede distância por cenário, mas por sinceridade. Se essa verdade está trazendo clareza,
Valorize esse momento. Às vezes, uma simples atitude fortalece o que está sendo construído por dentro. Curta este vídeo como um sinal de concordância com aquilo que Deus está trabalhando no seu coração agora. A maturidade espiritual cresce quando a alma aprende a confiar sem garantias visíveis. Jonas ainda não sabia quando sairia dali. Mesmo assim, escolheu confiar. Esse tipo de fé não depende de resultado imediato. Ela se sustenta no caráter de Deus. Escuridão não é sentença. Pressão não é prova de abandono. A história de Jonas deixa isso evidente. Deus continuava presente mesmo quando o profeta estava no lugar mais improvável. O inimigo tenta usar o cenário para escrever um final, mas Deus usa o cenário para reescrever o coração. Enquanto a mente grita, acabou, a fé aprende a respirar e lembrar quem Deus é. Jonas descobriu isso no limite. A disciplina não anulou a misericórdia. A correção não cancelou o propósito. O Senhor não perdeu Jonas na tempestade, ele o alcançou dentro dela. Talvez você reconheça esse tipo de ventre na própria vida. Ansiedade apertando, como se fosse água subindo. Um diagnóstico que muda o humor da casa. Contas que chegam como ondas. Uma dor no relacionamento que ninguém vê. Culpa que pesa mais quando o quarto fica em silêncio. Tudo isso pode dar a sensação de estar cercado. Nesses momentos, o inimigo costuma sussurrar a mesma mentira com outra roupa. Deus já desistiu de você. Jonas prova o contrário. Se o Senhor ouviu uma oração feita no fundo do abismo, Ele também ouve você. O lugar difícil não bloqueia a voz do Pai. Ele atravessa as paredes da angústia. A palavra afirma em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz que tudo é bom. Diz que Deus é capaz de costurar até o que doeu, até o que assustou, até o que você não queria ter vivido. Isaías, capítulo 43, versículo 2, coloca isso de forma ainda mais concreta. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Repare no detalhe, a promessa não é a ausência de águas. A promessa é presença de Deus dentro delas. Se essa palavra descreve exatamente o que você está vivendo, não guarde isso só por dentro. Uma frase simples pode se tornar um marco espiritual. Comente aqui embaixo qual tempestade você está enfrentando. Ansiedade, saúde, finanças, família, culpa. Nem que seja em poucas palavras. Nomear a luta diante de Deus e diante de uma comunidade de fé enfraquece o isolamento e fortalece a esperança. Agora, existe um passo que muda o rumo: clamar com verdade. Jonas não fez discurso, ele não ensaiou. Ele abriu a alma. Quando a oração vira sinceridade, o coração para de negociar e começa a se render. É nesse ponto que Deus direciona sem confundir, corrige sem esmagar e restaura sem humilhar. Hoje pode ser o seu ponto de virada. Não porque tudo já melhorou, mas porque o seu coração decide voltar. Confissão não é derrota, é retorno. Entrega não é fraqueza, é sabedoria. Deus não está procurando performance, está procurando um espírito quebrantado. Chegou o momento de orar do jeito certo. Sem máscara, sem frases decoradas, sem tentativa de controlar o resultado. Daqui a pouco, vamos falar com Deus de forma direta, colocando o peso no lugar certo e pedindo misericórdia, direção e paz. O céu continua respondendo quem clama. Senhor Jesus, hoje eu escolho ajustar o olhar antes de tentar ajustar as circunstâncias. Quando meus olhos enxergam confusão, meu coração decide lembrar quem o Senhor é. Nada do que estou vivendo foge do teu controle. Nenhum detalhe passou despercebido. Nenhuma lágrima foi ignorada. Mesmo quando tudo parece pesado, a tua autoridade permanece intacta. O céu não entrou em crise porque a minha vida entrou em conflito. O teu trono não se abalou porque meus planos se confundiram. Essa verdade sustenta minha fé quando as respostas não chegam no ritmo que eu gostaria. Hoje, eu confesso algo diante de ti. Muitas vezes busquei soluções rápidas quando o Senhor estava trabalhando algo profundo.
Corri quando deveria parar. Insisti quando deveria ouvir. Ainda assim, o teu amor não recuou. A tua misericórdia me alcançou no meio do erro. A tua palavra diz no Salmo, capítulo 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Hoje eu escolho onde coloco minha confiança. Não será na força humana, não será no dinheiro, não será no controle, será no teu nome. Eu entrego diante de ti minhas preocupações, meus medos escondidos, minhas decisões difíceis e aquilo que ainda não sei resolver. O Senhor conhece cada pensamento antes mesmo de se formar. Nada precisa ser disfarçado na tua presença. Quando o peso do dia tenta me vencer, recorda-me que a tua graça não falha nem diminui. Diante de pensamentos que insistem em prever o pior, conduz meu coração de volta às promessas que já declaraste. Mesmo se a fé oscila em silêncio, firma meus passos na tua verdade, aquela que não muda, não recua e não depende do que eu sinto. Ensina-me a orar quando a ansiedade tenta me derrubar. Ajuda-me a confiar, mesmo sem ver as garantias. Ensina-me a descansar enquanto o Senhor age nos bastidores. Eu reconheço que não estou sozinho. A tua presença caminha comigo. O teu cuidado me cerca. O teu espírito me guia mesmo quando não percebo. Essa certeza muda a forma como enfrento este dia. Nada do que enfrento é maior do que quem tu és. Nenhuma pressão vence a tua paz. Nenhuma tempestade silencia a tua voz. Eu me posiciono nessa verdade agora. Com o coração aberto e sem reservas, eu me preparo para entregar tudo nas tuas mãos. Que esta oração não seja apenas palavras, mas um realinhamento interior que transforma a forma como eu caminho a partir de agora. Pai, eu trago para a tua presença aquilo que está pesando no meu peito e aquilo que tenta me confundir por dentro. O dia pode estar barulhento, a cabeça pode estar cheia, mas eu escolho um caminho diferente agora. Deixar o fardo no lugar certo e não carregar sozinho aquilo que não fui feito para suportar. A tua palavra fala com clareza em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu recebo essa paz. Não é paz frágil, não é paz que depende de cenário favorável. É paz que guarda a mente quando a mente quer correr. Pensamentos de derrota tentam voltar como ondas. Mas a tua verdade é mais forte do que qualquer repetição do medo. A ansiedade tenta mandar, porém o teu espírito tem autoridade para governar. Confusão não será minha voz hoje. A tua presença será meu centro. O Salmo, capítulo 121, versículos 1 a 4, declara: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Meu socorro vem de ti. O teu cuidado não pisca. A tua mão não se cansa. A cena diante de mim pode parecer grande, mas eu não vou viver hipnotizado por ela. Meu foco muda de lugar. Saio do tamanho da ameaça e volto para a firmeza do teu cuidado. O coração respira melhor quando lembra que o Senhor continua presente, mesmo quando o caminho está estreito. Coragem não significa ausência de medo. Significa continuar caminhando sem entregar o coração ao pânico. Josué, capítulo 1, versículo 9, afirma: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa me acompanha. Tua presença não é teoria. Ela é realidade no caminho. Espírito Santo, firma meu interior quando ninguém está olhando. Que eu não decida no calor da emoção, nem me esconda atrás de desculpas. Se algo precisa ser trazido à luz, eu não fujo. Se um caminho está errado, eu não insisto. Quando obedecer exigir renúncia, derrama coragem serena para que eu siga sem medo e sem culpa. Que esta estação não me endureça. Dor pode ensinar,
mas também pode ferir mais se eu me fechar. Ajuda-me a atravessar sem perder ternura, sem perder fé, sem perder confiança. O que hoje parece peso, transforma em maturidade. O que hoje parece pressão, transforma em caráter. Confiança não nasce do acaso. Ela cresce quando eu me aproximo do teu trono do jeito que a palavra ensina. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu me aproximo assim, pedindo misericórdia onde falhei, graça onde enfraqueci, sabedoria onde preciso decidir. Nas tuas mãos, eu coloco as próximas horas. Minha mente não precisa correr atrás de cenários. Meu coração não precisa carregar o que não controla. Que tua paz faça guarda dentro de mim. Que tua direção apareça no caminho e que tua fidelidade me acompanhe até o fim deste dia. Senhor Jesus, eu recebo esperança como quem respira depois de um tempo de aperto. A tempestade não define meu destino. O lugar escuro não escreve meu final. O Senhor continua conduzindo, mesmo quando eu não consigo explicar o caminho. João, capítulo 16, versículo 33, registra tuas palavras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu me agarro a isso. Aflição existe, mas não governa. Dias difíceis aparecem, mas não tem a palavra final. A vitória não depende do meu controle, ela já foi conquistada por ti. Medo costuma voltar com outra roupa, tentando parecer prudência. Culpa tenta se disfarçar de realismo, só para me prender no passado. Se a ansiedade vier como onda, ensina-me a fazer o que é simples e poderoso: voltar para a tua presença. Ali, minha alma lembra quem o Senhor é e quem eu sou em ti. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Permanece vivo para mim hoje. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Atravessar não significa ser destruído. Passar pelo fogo não significa ser consumido. Tua presença me sustenta no processo. Eu entrego a ti aquilo que eu escondi por vergonha e aquilo que eu carreguei por orgulho. O coração não precisa fingir força diante do Pai. Rendição verdadeira não humilha, ela cura. O Senhor me chama de volta, não para me condenar, mas para me alinhar. O retorno começa agora, no íntimo. Uma escolha silenciosa muda a direção inteira. Resistência sai de cena e a vontade de Deus volta ao centro. A história de Jonas prova que o Senhor não escreve destinos em escuridão. Ele usa a escuridão para conduzir ao arrependimento e recolocar o chamado de pé. Romanos, capítulo 8, versículo 28, me lembra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor costura o que eu não sei costurar. Tu transformas ruínas em direção. Tu ressignificas dores sem desperdiçar nada. Gratidão nasce agora, antes do resultado. Eu te louvo não apenas pelo que já vi, mas pelo que o Senhor está fazendo no invisível. A fé verdadeira aprende a confiar sem precisar de garantias imediatas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro paz sobre minha mente, direção sobre meus passos e firmeza sobre meu coração. Que o Senhor me guarde do desânimo, me livre de armadilhas ocultas e me conduza com sabedoria ao longo deste dia. Se esta oração falou com você, escreva Amém nos comentários como um ato de fé. Um pedido também pode ser colocado ali, e nós vamos orar junto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre. Amém.